Fantasias catastróficas do terapeuta. Uau, isso existe? Sim, existe. A gente fala muito de fantasias catastróficas na Gestalt terapia e lembramos sempre do nosso cliente. O cliente neurótico que traz sempre as suas fantasias catastróficas. Mas acho que eu preciso contar um segredinho para você. Isso não acontece apenas com os nossos clientes. Nós também, terapeutas, muitas vezes carregamos algumas fantasias catastróficas. Mas antes da gente começar a falar sobre essa temática hoje aqui, eu quero te pedir para você curtir o canal, compartilhar com seus amigos. Muito legal ter esse espaço aqui para poder falar de Gestalt terapia com você. Mas vamos falar então do que interessa aqui hoje. Vamos falar das fantasias catastróficas do terapeuta, como é que isso acontece, né? Para aí para pensar, você tem algumas fantasias catastróficas? Já passou por alguns momentos, meu Deus, e se isso acontecer, e se aquilo outro acontecer, e etc. A gente sabe que é muito comum, quando a gente sai da faculdade e começa a atender, ser esse psicólogo clínico, a gente carrega algumas malinhas com fantasias catastróficas. E como é que são essas fantasias? Normalmente a gente fica pensando, né? Mas se meu cliente reagir dessa forma, se meu cliente falar aquilo, se ele fizer aquilo outro, e etc, etc. Parece que a gente vai ficando assim lotados de fantasias. E se o cliente não voltar? E se o cliente me tratar de uma maneira mais ríspida? E se o cliente não dialogar? Aquele cliente que a gente conhece, né? Aquele cliente que normalmente fala de um jeito bastante monossilábico. Esse também é um grande medo que a gente tem, né? Mas tem um que eu acho sempre mais delicado. E normalmente, quando a gente começa na terapia, a gente tem um certo receio que ele chegue no nosso consultório. Sabe qual é? Pensa aí. Qual o seu maior receio? Qual a sua grande expectativa catastrófica? Ou qual era a sua expectativa catastrófica quando você começou na Gestalt terapia, começou no seu consultório? Possivelmente você vai me falar do silêncio. Ai meu Deus, o silêncio é um grande problema. Eu acho que ele cria realmente uma das piores fantasias catastróficas. E se o meu cliente não falar, o que eu faço? Se rolar aquele silêncio todo na sessão, o que eu preciso fazer? Fico em silêncio, começo a conversar com o meu cliente, mesmo que ele não fale nada, mas enfim. Eu acho que a gente acaba produzindo muitas fantasias, sim, sempre imaginando que talvez algumas ilusões, né, do que pode acontecer, o que pode acontecer, olha só, de errado. Não é assim que a gente pensa? É muito comum isso para todos nós terapeutas, principalmente no início da profissão. Eu acho que a grande questão aí, e é isso que eu quero discutir com você agora, pode ser o controle. Vê se isso faz sentido para você. Eu acho que quando a gente começa como terapeuta clínico, a gente acredita que pode ter um certo controle de tudo o que vai acontecer no setting terapêutico. Mas a gente vai percebendo pouco a pouco que não é exatamente isso não. E muitas vezes o que precisamos é deixar realmente as coisas acontecerem. E que você, terapeuta, eu, terapeuta, não temos controle de nada. Ou, pelo menos, boa parte do que vai acontecer ali em todo o cenário terapêutico. Então, é sempre importante que a gente lembre aqui alguns princípios da Gestalt terapia. Primeiro, viver o aqui e agora, viver o presente que a gente fala tanto da Gestalt. Entender que você vai precisar dialogar com o sintoma, dialogar com o seu cliente, dialogar com tudo que vai acontecer ali. Ficar atento ao fenômeno que surge naquele momento. Essas fantasias normalmente estão ligadas também às nossas próprias questões, talvez um medo. Se a gente for pensar, o setting terapêutico pode ser um lugar perigoso nesse sentido. Não temos controle, não sabemos que cliente chegará no nosso consultório e mesmo aquele cliente que você já atende, ele pode chegar em determinado momento da terapia ou naquele dia específico de uma forma diferente. Mas uma coisa é certa,
Eu acho que a gente acaba sempre produzindo muitas fantasias, mas se eu atender dessa forma e o cliente não aceitar fazer o experimento, e se eu, enfim, fizer alguma intervenção e o cliente não quiser responder, se o cliente quiser sair no meio da sessão, se o cliente ficar em silêncio, como eu falei, parece que essas são algumas das nossas fantasias. E a grande questão é, e aí? E se tudo isso realmente acontecer? O que eu posso fazer? Partindo do princípio dessa abordagem, a gente precisa entender que o espaço terapêutico realmente é um lugar cheio de incertezas, digamos assim. Gosto sempre de falar uma frase que o terapeuta precisa ser seguro, com toda a insegurança que é viver de psicologia, viver na parte clínica da psicologia. Então, o que vamos precisar para trabalhar as nossas fantasias catastróficas? Possivelmente vamos precisar também fazer a nossa terapia e entender que boa parte das nossas fantasias catastróficas pode ser um medo desse cliente ir embora, pode ser um medo de ser rejeitado, pode ser um medo que carrega, ou melhor, que carregamos na nossa vida. Então, você pode me perguntar, então seria ruim um terapeuta ter as fantasias? Não, eu diria que é muito natural. E isso faz parte de todo o processo de crescimento, de todo o processo de construção desse terapeuta. Mas eu posso te garantir que pouco a pouco, se você está iniciando essas fantasias, digamos assim, elas acabam tendo um novo formato. E você, pouco a pouco, percebe que não vai poder controlar nada, mas vai precisar simplesmente ser você dentro do contexto clínico. E aí, utilizar os recursos da abordagem, fazer uma boa formação, conduzir, ter todo o manejo clínico. Isso também é ser um gestalt terapeuta, aprender que precisamos deixar os fenômenos surgirem em todo o processo terapêutico, em toda a relação. Então, eu posso te garantir que boa parte dessas fantasias catastróficas, elas acabam desaparecendo na medida em que você começa realmente a viver a sua clínica, a entender que realmente cada cliente que chega de uma forma diferente. E aí você vai ter a oportunidade de viver o aqui e agora, acompanhar cada passo. Então a ideia hoje era essa, checar com você que fantasias você acaba desenvolvendo no seu dia a dia. Talvez algumas que estavam lá no comecinho e hoje já começam com um novo formato. A gente vai entender sempre que não temos realmente o controle. Sabemos que cada um chega da sua forma singular e também o mesmo cliente pode chegar de uma forma singular naquele dia. E a terapia é exatamente isso. A terapia não tem um script. A gente precisa seguir o fluxo da sessão, o fluxo daquele diálogo, o fluxo daquela vida que chega no nosso consultório. E a ideia agora é essa. Pensa aí quais as fantasias catastróficas que você ainda carrega. A gente fica por aqui hoje, deixando essa grande reflexão e te vejo a qualquer momento por aqui. Um grande abraço gestáltico para você. Tchau!